tempo e esforço, além depois do material, quer dizer, fosse papiro, fosse pergaminho, e a tinta, enfim. Era muito trabalho. Coisa que o próprio Deus teria o máximo de interesse em proteger. Como é que vai proteger então? Onde não tem copyright, onde não tem como proteger. Como é que vamos fazer isso? Eu coloco para a reflexão de quem quiser que fatalmente Deus mandou o pessoal fazer cópias múltiplas antes de soltar o livro. Fatalmente houve o primeiro autógrafo, quer dizer, a primeira lavra, a cópia matriz, fatalmente tinha que existir. Você está escrevendo, você não está imprimindo, você não tem máquinas de escrever, é tudo à mão. Então, fatalmente, você escreve a primeira vez, mas antes de soltar, entregar na mão do público, vamos fazer cópias, várias cópias. Isso está no próprio texto, aliás, eu vou chegar lá. Coisa que não se comenta muito, mas nós devemos de parar e pensar. Nós temos que ser realistas também, entendo. Não havia papel naquele tempo. Os chineses não haviam descoberto o papel ainda. Isso foi séculos mais tarde. Então, existiam duas coisas. Havia o papiro, tipo papel, mas é feito a partir de um junco, e pergaminho, que era couro. Normalmente seria ovelha ou então cabra, e eventualmente algum veado, tipo assim, teria de ser algum animal cujo couro não fosse tão espesso, quer dizer, uma coisa mais ou menos fina. Normalmente, exatamente, animais domésticos, a saber, ovelha e cabra. Agora, me desculpem aqui descer a detalhes assim sangrentos, mas vamos pensar, não vamos matar aqui uma ovelha, uma cabra, vamos assim tirar o couro. Que tamanho vai ser assim a pele, o couro de uma ovelha? Ou uma cabra? Mais ou menos assim, cortando fora as pernas, coisas assim, o que você pode aproveitar. Mais ou menos isso, não? Não muito mais do que isso. Agora, quantas folhas você vai tirar dali? Dependendo, se você vai fazer folha única assim, empilhada, ou se vai fazer como está no Códice Aleph, assim, a coisa dobrada. Podia ser, mas não mais do que isso. Pense agora no tamanho de um Evangelho de Mateus. Eu digo que no mínimo 15 animais. Se você vai escrever Mateus em cima de pergaminho, você está falando em 15 animais. Pelo menos, para você ter o material suficiente para caber o Evangelho segundo Mateus. Agora, vem cá, por favor. As verdades econômicas existiam lá como cá. Quem tem 15 animais para matar a qualquer hora? Quem vai ter como fazer cópias múltiplas de uma coisa do tamanho de Mateus em cima de couro? Rapaz, haja animal. Depois o papiro, embora sendo artesanal, era trabalho feito manualmente, coisa feita manualmente, mas era menos caro, não era tão caro. Havia também níveis ou tipos ou qualidades de papiro. Eu mesmo já peguei na mão papiro de cartonagem de múmia de 300 anos antes de Cristo, dos Ptolomeus. E eles já reciclavam. Então, quando tinha documento antigo, ninguém mais queria, ia para o necrotério e eles utilizavam esses papiros antigos para segurar o gesso, o material que usava para fazer a cartonagem da múmia.
Agora, naturalmente, algum papiro com mais de 2.000 anos de idade vai ser uma coisa muito frágil. Você tocou quase e já vai caindo. Tem que O que a gente verificou com essa, quer dizer, era aparentemente um papiro assim barato. Não feito como. Porque se o que foi utilizado ali eram documentos temporários, assim, uma receita, uma nota, uma carta, enfim, essas coisas, não seria preciso assim gastar muito dinheiro, assim, fazer um papiro muito do bom. Mas são tiras de junco, colocados assim em tiras lado a lado, e depois fatalmente tem que ter outra camada no sentido contrário por cima. O papiro melhor, eles batiam. E esse processo, então, de certa forma, ajudava as duas camadas a ficarem grudadas com bater. Você querendo uma coisa muito da boa, eles ainda iriam costurar. Existem papiro costurado. Aí sim, aí segura as camadas de papiro. Existem poucos rolos, mas existem rolos de papiro. E exatamente assim, quer dizer, você vai querer fazer um rolo de papiro, é melhor costurar, porque senão, exatamente, você dobrando a coisa, a fibra vai querer soltar uma da outra. Não é fácil, mas existia. Mas quanto mais trabalho você dá, mais encarece. Mais encarece, você tem que pagar a mão de obra. Eu não estava lá e não posso saber, mas eu digo assim, sem muito medo de me equivocar, que provavelmente os livros do Novo Testamento, no grosso, eram soltos em papiro. Agora, a cópia matriz poderia ter sido feita em cima de couro por dois motivos. Primeiro, se você quer segurar a cópia matriz como garantia para poder dirimir qualquer dúvida depois, resolver qualquer depois, aí você quer uma coisa durável. Você quer em cima de pergaminho. Depois, no entanto, segundo argumento, se você vai fazer múltiplas cópias em cima dessa cópia matriz, cada vez que você faz uma cópia, você está mexendo. Se a matriz fosse em papiro, já iria acabando, já iria acabar pelo uso. Mas possivelmente, portanto, a cópia matriz, o que nós chamaríamos de o autógrafo, poderia ter sido feito em cima de pergaminho, exatamente por esses dois motivos. Mas as cópias que você está mandando pelo mundo afora, eu imagino que tenham sido elaboradas em cima de papiro. Entendo também que o Novo Testamento sempre foi, desde o começo, em formato de livro e não em rolo. O Antigo Testamento geralmente era rolo, mas o Novo sempre caderno. O livro, assim entendo. Pelo menos, não, que eu saiba, não temos nenhum caso, um exemplo de material neotestamentário escrito em rolo. Pode ser que exista, mas eu ignoro. Daí, isso aumenta em muito a segurança da transmissão do texto. Vejam se vocês não concordam comigo que a ideia já está latente nas próprias cartas, nas epístolas. 2 Coríntios, primeiro verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, atenção, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Quantas cópias você precisaria para alcançar todos os santos em toda a Acaia? Porque, supondo, como suponho sem poder provar, que
a carta aos Coríntios, a primeira carta também é o tamanho de algum, é um livro de algum tamanho, não é pouco não. Se foi solto em papiro, mas o papiro não aguenta tanto manuseio assim, não aguenta. Dificilmente um documento em papiro alcança mais do que, se tanto, 20 congregações diferentes. Já está caindo aos pedaços, literalmente. Então, se Paulo quer alcançar realmente um público bem, quase que é obrigado a fazê-lo soltando mais de uma cópia feita e compilada por ele, mas que já vai assim. Você achava difícil, agora veja a primeira carta aos Coríntios. Pior ainda. Me desculpe a expressão. 1 Coríntios 1:1. Aliás, verso 2 no caso, Paulo, tal e tal. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, atenção, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.